Quanto à perspectiva de verificação ou prisma de apuração, relação entre o parâmetro e o objeto. Inconstitucionalidade direta, imediata ou antecedente. Cuida-se de inconstitucionalidade de ato normativo primário, ou seja, aquele que retira seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Os exemplos de atos normativos primários podem ser extraídos do artigo 59 da Constituição Federal. Inciso 1. Emendas à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. E 7. Resoluções. Vejam os exemplos. Resoluções do Senado previstas no parágrafo 2º do artigo 68, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 e 5, alíneas A e B. Decreto legislativo do parágrafo 11 do artigo 62, que trata da medida provisória. Assim, amigão, a inconstitucionalidade é direta, imediata ou antecedente quando o ato normativo impugnado, objeto de controle, está subordinado diretamente à Constituição. Inconstitucionalidade indireta ou mediata. Neste caso, não se tem como objeto de controle um ato normativo primário. O seu fundamento de validade não decorre diretamente da Constituição, mas de um ato normativo primário, ou seja, entre o ato impugnado e a Constituição há outro ato normativo, como ocorre no caso do Decreto Regulamentar, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que é editado para fiel execução de uma lei, sendo esta o seu fundamento de validade. Para Kelsen, o controle de constitucionalidade deve ser delimitado a todos os atos subordinados imediatamente à Constituição. Nos casos de atos normativos secundários, a exemplo de decretos regulamentares que derrogam leis, o que se tem é uma crise de legalidade e apenas de forma mediata ocorrerá uma inconstitucionalidade. Em outros termos, entre o ato normativo irregular e o parâmetro da Constituição, há um outro ato normativo. Exemplo, decreto regulamentar do artigo 84, inciso 4, Constituição Federal, que contraria a lei. A incompatibilidade entre o decreto e a Constituição Federal é apenas indireta. Mas olha só, meu fã, você precisa saber que existe dois tipos de inconstitucionalidade indireta ou imediata. Inconstitucionalidade indireta consequente. Como o próprio nome diz, a inconstitucionalidade é uma consequência lógico-jurídica do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que lhe dá fundamento de validade. Se a lei é inconstitucional, o decreto que a regulamenta também o é. Exemplo 1. O STF declara a inconstitucionalidade de uma lei estadual que trata de revista íntima de trabalhadores em indústrias, comércios e serviços, matéria de competência da União, artigo 21, inciso 24 e artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Neste caso, por consequência desta inconstitucionalidade formal orgânica, violação de competência legislativa, o decreto executivo do governador também é inconstitucional. Veja, meu amigo, que neste caso, o STF também reconhece a inconstitucionalidade do decreto por arrastamento, mesmo que não seja objeto do pedido. Exemplo 2. Ementa inconstitucionalidade. Ação direta, Lei nº 2.749, de 23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, e Decreto Regulamentar número 23.591, de 13 de outubro de 1997. Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado. Proibição. Matéria concernente a relações de trabalho, usurpação da competência privativa da União, ofensa aos artigos 21, inciso 24 e 22, inciso 1 da Constituição Federal, vício formal caracterizado, ação julgada procedente, inconstitucionalidade por arrastamento ou consequência lógico-jurídica do decreto regulamentar. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território. ADI 2947 de 2010. Olha a observação importante para você, concurseiro.
Veja que a lei estadual tratou de uma matéria de competência da União. Essa lei é inconstitucional, inconstitucionalidade formal orgânica. É expedido um decreto regulamentando a lei estadual. A inconstitucionalidade do decreto é uma consequência da inconstitucionalidade da lei. Mesmo que o STF não seja questionado a respeito do decreto, mas apenas da lei, também declara a inconstitucionalidade do decreto por arrastamento. Mais uma observação para você, hein? Se liga. Veja que não é o decreto que é objeto da ADI, é a própria lei. O reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto é mera consequência da inconstitucionalidade da lei e não objeto principal do pedido. Trata-se de inconstitucionalidade por arrastamento vertical. Lei inconstitucional, decreto inconstitucional.